E aí, pessoal, como é que tá? Temos mais um episódio do American Learns Brasil e hoje vamos falar sobre a história por trás do folclore brasileiro. E a nossa primeira pergunta vai ser: o que torna o folclore brasileiro único no Brasil? O folclore brasileiro é único porque é uma mistura incrível de três grandes influências que se fundiram: lendas indígenas, mitos africanos trazidos por pessoas escravizadas e contos portugueses europeus. Essa fusão criou algo totalmente original. Você tem espíritos da floresta de tribos nativas, fazendo parceria com deuses africanos e santos católicos nas mesmas histórias. Além disso, a incrível biodiversidade do Brasil proporciona criaturas e paisagens que você não encontrará em nenhum outro lugar. É como um caldeirão cultural que só o Brasil poderia fazer. Isso é bastante interessante, sem dúvida. Sim, é incrível como esses três mundos colidiram e criaram algo completamente novo. Quer que eu lhe conte sobre um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro? Claro. Saci Pereira é provavelmente a mais icônica. Ele é um garoto travesso de uma perna só, que usa um boné vermelho e adora pregar peças, como fazer o leite azedar ou esconder coisas das pessoas. Mas ele também é super rápido e consegue desaparecer numa nuvem de fumaça. Quer que eu lhe conte mais sobre ele, ou devo escolher outro personagem? Escolha outra. Curupira. Ele é um guardião da floresta astuto, com cabelos vermelhos brilhantes e pés virados para trás para confundir os caçadores. Ele protege os animais e a natureza, e adora implicar com qualquer um que desrespeite a floresta. Quer que eu continue ou mude para outra coisa? Me dê mais uma. Mula Semquebeza, uma mulher amaldiçoada que se transforma em uma mula sem cabeça, com fogo saindo de seu pescoço, galopando pela noite e assustando as pessoas. Ela geralmente é o castigo para mulheres que tiveram casos com padres. Quer outra sugestão? Ou devemos falar sobre alguma delas com mais detalhes? Ela é. Bom, fogo saindo de seu pescoço e galopando pela noite. Isso seria bem assustador. Certo, vamos para o próximo. Quais são os melhores lugares para descobrir o folclore brasileiro? Vou pesquisar os melhores lugares para você vivenciar o folclore brasileiro, pois o Brasil tem lugares incríveis dedicados ao folclore. Salvador é realmente o coração de tudo, especialmente no que diz respeito à capoeira e às tradições afro-brasileiras. Depois você tem Recife, lá no norte. Ok, continue. Recife é fantástica para o folclore, porque tem frevo e maracatu, que são ritmos carnavalescos e incrivelmente vibrantes e essenciais para a cultura brasileira. De modo geral, é no Nordeste que você encontrará o Bumba Mu Boi, um festival teatral que conta a história de um boi que morre e volta à vida, algo absolutamente fascinante para quem busca algo realmente espetacular. O Festival Folclórico de Parintins acontece em junho, lá no Amazonas, e é um dos maiores eventos do Brasil. Também tem as celebrações das festas juninas em todo o país, também em junho, com música tradicional, fogueiras e fantasias. São Luís mistura essas festas juninas com apresentações de Bumba Meu Boi, então você tem uma experiência realmente rica por lá. Certo, vamos ver. Como o folclore brasileiro influencia o cotidiano no Brasil? O folclore brasileiro molda o dia a dia no Brasil mais do que as pessoas imaginam. As pessoas evitam assobiar dentro de casa porque dizem que isso chama o vento ou espíritos, e muitos ainda penduram mãos de figa ou pimentas para proteção contra o mal olhado. Às sextas-feiras, alguns não cortam as unhas nem lavam o cabelo por causa de superstições ligadas à deusa do mar Iemanjá. Mesmo nas grandes cidades, as pessoas citam personagens como Saci Perere ou Curupira para explicar acontecimentos misteriosos. Está intrinsecamente ligado à linguagem, às superstições e à forma como as pessoas interagem com a natureza. Isso é muito interessante. Então eles não vão cortar as unhas às sextas-feiras. Essa é engraçada para mim, vinda de uma perspectiva americana. O que mais? O que mais você disse? Evite assobiar dentro de casa, pois você pode invocar o vento ou espíritos. Isso é muito engraçado. Evite assobiar dentro de casa. Exatamente. Acredita-se que assobiar dentro de casa atrai maus espíritos ou ventos fortes para dentro da casa. Por isso, muitos brasileiros evitam fazer isso, especialmente à noite. Alguns até dizem que pode invocar o próprio diabo. É um daqueles hábitos que são passados de geração em geração. Então, mesmo que você não acredite totalmente, pode acabar se pegando parando de assobiar no meio do caminho. Isso é engraçado. Não, estou tranquilo. Acho que vou assobiar dentro de casa. Acho que não acredito nessa. Sim, tranquilo. É só uma superstição.
Mas é curioso como essas crenças antigas ainda acabam aparecendo nas rotinas do dia a dia. Até pessoas céticas podem pensar duas vezes antes de assobiar à noite ou cortar as unhas numa sexta-feira. Tudo isso faz parte dessa mistura rica de tradições portuguesas, indígenas e africanas que torna a cultura brasileira tão única. Quer que eu te conte mais uma? Claro, vamos ouvir mais uma. Outra bem conhecida é a crença no olho gordo, o mal olhado. Os brasileiros costumam dizer Deus te abençoe ou sal grosso quando alguém faz um elogio, porque se acredita que elogios em excesso atraem inveja e má sorte. É tão comum que você ouve isso em todo lugar, desde jantares de família até conversas informais na rua. Superstições assim deixam a vida mais interessante, não é? Quer ouvir mais uma? Isso é muito interessante. O que seria o olho gordo? O olho gordo é basicamente quando alguém olha para você com inveja ou má intenção, e acredita-se que isso traz má sorte ou prejudica o seu bem-estar. É como uma maldição invisível que pode causar dor de cabeça, azar ou até doença. Por isso, os brasileiros reagem rápido aos elogios. Eles querem neutralizar qualquer coisa. É uma crença que vem de séculos atrás e ainda está muito presente no dia a dia. As pessoas usam coisas como fitas vermelhas, alho ou até um simples Deus te abençoe para se proteger. É tudo para manter essa energia negativa afastada. Quer que eu aprofunde mais em como eles se protegem disso? É muito interessante. Ok. Os turistas gostam tanto do folclore brasileiro? Acho que é porque o folclore brasileiro é tão visualmente deslumbrante e emocionalmente vivo. Você tem essas cores explosivas, dança e narrativa, tudo entrelaçado. Sejam desfiles de carnaval ou apresentações de Bumba Moo Boy, é uma experiência envolvente e contagiante. Existe também essa mistura de camadas culturais, certo? Tradições africanas, influências indígenas, herança portuguesa, tudo isso se mistura para criar algo verdadeiramente único, que você não encontrará em nenhum outro lugar. Além disso, o folclore parece autêntico e enraizado na vida comunitária real, em vez de algo encenado, o que lhe confere uma alma verdadeira. Certo, interessante. Diga-me, o que é isso? Você falou algo sobre carnaval, desfiles e depois apresentações de Bumba Meu Boy. O que você disse? Eu. Mencionei o Bumba Meu Boi. Esse é o festival teatral do qual eu estava falando. A pronúncia é Bumba Meu Boi, e ele conta essa história fascinante de um boi querido que morre, e depois é trazido de volta à vida através de rituais e apresentações. Tem fantasias coloridas, dança, música e comédia, tudo misturado. Toda a trama se desenrola com personagens como a esposa de um rico proprietário de terras que anseia pela língua de boi, desencadeando uma série de eventos caóticos e divertidos. É absolutamente fascinante de assistir. Muito interessante. Ok. O que os visitantes de primeira viagem devem saber sobre o folclore brasileiro? O folclore brasileiro é uma mistura fascinante de influências indígenas, africanas e europeias, principalmente histórias sobre espíritos da natureza que punem as pessoas que mexem com a floresta ou se comportam mal. Os mais importantes, os iniciantes devem conhecer. Curupira, um cara ruivo com pés para trás que faz lenhadores e caçadores se perderem para proteger a floresta. Saci Pereré, um moleque travesso de uma perna só e gorro vermelho que faz pegadinhas como esconder suas coisas. Yara, a sereia sedutora que atrai homens para os rios com seu canto. E o boto cor-de-rosa, o golfinho do rio Amazonas que se transforma em um rapaz bonito para encantar as mulheres nas festas. Muitas dessas histórias são basicamente alertas ambientais disfarçados de diversão assustadora. Respeite a natureza, ou então, você vai encontrá-los em todo lugar, em livros infantis, programas de TV e festas locais. Se você for para a Amazônia ou para o Nordeste, não deixe de conferir o Festival do Boi Bumbá de Parintins em junho. É como o carnaval, mas dedicado ao folclore, com desfiles grandiosos que contam a história de um boi ressuscitado. As histórias variam muito de região para região, então pergunte aos moradores o que eles ouviam quando eram crianças. É um ótimo quebra-gelo. Certo, me conte sobre a sereia que atrai homens para os rios, foi isso que você disse? Então me conte o quê? Ela é a Yara, ou Senhora das Águas em Tupi, uma linda sereia de cabelos longos e olhos hipnotizantes que vive nos rios, especialmente no Amazonas. Ela canta uma canção encantadora que atrai os homens, e uma vez enfeitiçados, ela os puxa para debaixo d'água. Na maioria das versões, ela ou os afoga ou os leva como amantes para sempre, embora seja imortal. Então eles acabam envelhecendo e morrendo enquanto ela continua, solitária.
Uma das histórias mais comuns diz que ela era uma guerreira indígena destemida, que matou seus irmãos ciumentos em legítima defesa. Foi punida pelo pai, afogada, mas Peixe, ou a deusa da lua, a salvou e a transformou nessa sereia vingativa. Os moradores ainda contam essas histórias como um aviso. Não se aproxime da água sozinho à noite se ouvir um canto. Que loucura. Ok, isso foi bem interessante. Deixe um comentário aqui embaixo. Gostaria de saber a opinião de vocês. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Confiram meus artistas no Spotify, pessoal. Travis Reigns, cantor country, canção de Ninar. É a minha estrela top. E temos uma nova IA. Um rapper que canta sobre ser um overclock de IA. E também temos Minhas Lojas no Etsy, o estúdio Wall Bloom, onde fazemos impressões digitais e obras de arte no estilo cottagecore. Você também pode obter isso na tela. Tenho toalhas de praia, cobertores e muito mais. Confira também minha outra loja no Etsy, Grand Tour Print Co., onde você pode encontrar gravuras de viagens antigas, pôsteres de viagens. Confira. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Isso está no Spotify. Se você realmente gostar do que ouviu, então por favor me siga. Eu prometo que você não vai se arrepender. Olá pessoal, confiram o meu novo lançamento musical que já está disponível para ser ouvido agora mesmo no Spotify. Passem por lá para escutar as faixas e me sigam por lá.